E aí, pessoal, beleza? Vamos começar nossos estudos sobre forças intermoleculares, aí na sequência dos estudos sobre substâncias inorgânicas. Aqui é o professor Gessé Santos e desde já vamos começar. Então, não há dúvida de que as moléculas eventualmente elas se atraem, certo? Do contrário, como é que a gente poderia explicar nossa integridade física? Como é que poderíamos explicar o estado sólido, tá? O estado líquido? Se não houvesse assim, uma atração entre as moléculas, uma atração intermolecular, a nível molecular mesmo, não seríamos mais do que nuvens de gás. Tá? Porque se não existissem as forças de atração entre os átomos, eles estariam dispersos. Tá? E aí a gente seria apenas gás. Tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Assim como a água, ela também não poderia existir na forma líquida ou então na forma sólida, tá certo? E não existiria o que? Grãos de açúcar, não existiria os materiais sólidos metálicos, tá bom? Tudo seria gás. Então é necessário que exista uma força de atração entre as moléculas para que a gente consiga entender isso. Então, o estado sólido, como a gente viu, ele tem um certo tipo de atração entre as moléculas que é muito forte, e essa atração, essas forças que unem o estado sólido precisam ser rompidas, tá bom? E aí a gente passa para o estado líquido. Depois do estado líquido, que a maioria dessas forças foram rompidas, eu posso chegar no estado sólido, que as moléculas não estão mais conectadas, tá bom? Elas estão dispersas com o maior nível de energia possível. Então eu necessito de uma força que atraia as moléculas para que ela se mantenha no estado sólido, para que eu tenha condições de ter o estado sólido, e também forças que atraiam as moléculas para ter elas no estado líquido e até mesmo gasoso. Então, as forças intermoleculares que a gente vai estudar aqui agora, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos: as forças de Van der Waals e as ligações de hidrogênio. Só que as forças de Van der Waals elas são divididas em outras, em várias subdivisões. A gente vai estudar a partir de agora. A primeira são as forças de London, tá? São as forças de London, pessoal. Como é que a gente vai explicar essas forças aqui? Essas forças também, elas têm uma outra denominação, tá? São conhecidas como dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Eu vou até colocar para vocês logo aqui, porque é algo que os meninos eles acabam não lembrando tanto. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês. Dipolo instantâneo, tá bom? Ela também é conhecida como dipolo instantâneo. Então já anota aí, tá? Para que tu tenha essa noção, porque às vezes vem com a nomenclatura ou com outra. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então quando tu vê isso daí nos livros de química, nas questões, tu já sabe que se trata das forças de London. A gente não conceitou ainda, não falou o que é, mas agora a gente vai ver, tá? Essa atração, essas forças de London, elas acontecem, pessoal, tá? Em moléculas apolares, tá? Entre moléculas do tipo apolar, do tipo de ligação apolar, moléculas apolares. A gente já estudou a polaridade das moléculas, a gente sabe que é uma molécula polar ou não. Para isso, eu peguei aqui a molécula de H2, tá? A molécula de H2, o gás hidrogênio. Vamos imaginar ele na fase líquida, tá bom? Então, imaginemos aí um copo com H2, ó, tem aqui representado, no estado líquido. O hidrogênio 2, que é esses dois hidrogênios ligados, ele é uma molécula apolar, tá bom? Porque a gente sabe que são o quê? Dois hidrogênios ligados por uma ligação covalente, beleza? E aí a gente sabe que a eletronegatividade dele aqui, a diferença vai dar zero, e ele torna-se uma molécula apolar, tá bom? Então, como é que a gente pode explicar a interação, né, existente entre essas moléculas, se no caso não há cargas parciais, né, que existem, tá? Eu disse para vocês que aqui não existe uma separação de carga, mas na verdade, pessoal, sim, existe uma diferença de carga, mas é bem fraquinha, bem pouca, mas existe aí, tá? Tem aqui representado no nosso desenho, ó. Eu tenho o hidrogênio com a carga parcial positiva e um com a carga parcial negativa. Veja que essa nuvem eletrônica está maior aqui, ó, porque um dos hidrogênios ele induz o seu elétron, tá? Lembre-se de que os elétrons estão em movimento constante, toda hora estão aqui sendo compartilhados.
Em determinado instante, por isso que é dipolo instantâneo, tá? Em determinado instante, eles podem estar mais concentrados em um dos lados da molécula, o que acaba gerando aí pequenas cargas parciais instantâneas, por isso que o nome é dipolo instantâneo, tá bom? Por isso, em um dado instante, aqui eu vou ter uma densidade positiva e aqui uma negativa, mesmo sendo uma molécula apolar. Essa carga parcial positiva, tá? Ela vai atrair a parte negativa de outra molécula. Vou botar aqui para vocês uma animação, tá? Que eu tenho aqui ó, as moléculas de hidrogênio no estado líquido, tá bom? E aí elas vão ter um momento de dipolo instantâneo e aí eu vou ter uma separação de carga, um lado positivo, um lado negativo, um lado positivo, um lado negativo. O que acontece? Os lados opostos das moléculas eles começam a se atrair e essa atração é justamente uma força intermolecular chamada de forças de London ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Ele está induzindo, uma molécula induz a outra a poder se atrair, tá certo? Então, outros exemplos que eu poderia colocar para vocês de moléculas que apresentam, tá, esse tipo de configuração, esse tipo de força, são outras moléculas apolares. Por exemplo, o cloro 2, a molécula de cloro 2, aqui não tem um índicezinho 2, viu gente? Mas é cloro 2 com um índicezinho embaixo, o número 2 bem pequenininho. O gás carbônio, que é uma molécula apolar, o CO2, ele tem esse tipo de interação. Por exemplo, o CH4, tá? Você pode montar as moléculas e você vai analisando o tipo de força que tem nelas. Então, eles vão ter, são moléculas apolares que vão ter cargas parciais, tá? Em momentos ali, em instantes, que essas cargas vão se separar dentro da molécula e uma molécula vai atrair a outra, criando essa força que une elas e mantendo elas aqui no estado líquido. Quando essas forças são rompidas, eu passo para o estado gasoso, certo? E é assim que eu explico o estado físico das moléculas, tá? A geometria molecular influencia nisso, as forças intermoleculares são dependentes disso, tá ok? Então essas são as forças de London. A gente vai trabalhar as outras forças de Van der Waals, lembrando que força de London é um tipo de força de Van der Waals, tá? A atração intermolecular do tipo forças de London, ok? Na próxima aula eu já vou falar de polo, certo? Então treina com aquelas moléculas que eu acabei de passar, faz um treinamento, tenta ver as cargas parciais, tá bom? E a atração entre elas. Para o nosso estudo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui e a gente continua na próxima parte. Valeu pessoal, forte abraço.